Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bem-vindos ao programa Trocando Ideias, mais uma vez aqui, juntinhos com você para fazer este programa acontecer. Porque a gente sempre diz, o Trocando Ideias não acontece sozinho. Sem a sua participação, ele não acontece. Nós precisamos de você aí do outro lado da câmera, mandando para nós as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas. Também a sua contribuição, seja ela qual for, ela é sempre muito bem-vinda aqui no Trocando Ideias. E as maneiras de você participar conosco através do e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, ou também pelo Facebook, facebook.com/Trocando Ideias. Então, mande aí a sua pergunta, que nós, dentro do possível, estaremos aqui respondendo. Nosso time hoje está um pouquinho diferente, né? Mas não em qualidade, tá? É só nas pessoas mesmo. Então, aqui do meu lado esquerdo, o professor Felipe, muito bem-vindo. Amém, uma alegria lá estar da cadeira, né, gente? Uma Ele é alegria decano. estar aqui de volta. Hoje não temos a Luzia, mas temos a Celiane, né? É tão experiente quanto a Luzia. Tanto quanto. Vai né? ser um bom programa, se Deus quiser. Bom. O professor já é decano aqui, né? E a Celiane. Bem-vinda, Celiane. Muito obrigada, Carlos. Professor, foi que a gente vai matar a saudade do início do programa, né? Os velhos tempos. Os velhos trocando tempos. ideia. É uma alegria a gente estar junto, né? Vamos em frente. Mas já é bicano. Não, já, é sem cano. Aqui é sem cano. É decano lá e sem sempre cano. pelo cano aqui. Mas graças a Deus, bem-vinda, Celiane. Obrigada. A Celiane e eu, a gente tem a graça de compartilhar os nossos filhos, né? As filhas dela são filhas minhas, as minhas filhas são filhas, os meus filhos são filhos dela, e assim a gente vai trocando ideia, trocando figurinhas, né? Então, graças a Deus, né? Aqui a gente pode dizer que realmente o amor de Cristo nos uniu. E lembrando que no Trocando Ideias, a Celiane nem sabia, né, ficou sabendo agora no começo do programa, nessa nova fase nós temos a participação do Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida. Né? Hoje ele falará para a gente a respeito das visitas aos santuários. Né? Por que tantos fiéis visitam santuários pelo mundo afora? Então, lembrando que se você também tem uma pergunta para fazer para o bispo, se tiver, viu, Celiane? Quiser saber algo do bispo, pode mandar também a sua pergunta que nós enviaremos para Dom Orlando, que ele com prazer, né, irá responder aquilo que nós enviarmos para ele, tá certo? Então, no final do programa nós teremos a participação do Dom Orlando aqui conosco. Nós já vamos começar aqui o nosso Trocando Ideias, né, falando, como sempre, né, a maioria da nossa pauta aqui, graças a Deus, né, e como diz o professor, é um dos maiores problemas, acho que do século, que é a família, né, que é tão... A João Paulo II já dizia isso, né, professor? Quer saber o que é mais amado por Deus, é só saber o que é mais atacado, né, que é a família. Então, nós vamos aqui, começando já com as perguntas. Ela vai abrir, tá, gente? Então, já está aqui. Boa tarde, professor. Tenho apenas 4 anos de casada. Tenho 28 anos e 2 filhos, uma de 2 anos e um de 6 meses. Tenho uma questão muito diferente. Antes de casar, meu marido e eu conversamos muito. Depois da nossa primeira filha e com a entrada dele para a política, ele foi parando de partilhar a vida dele comigo. Hoje vivemos como 2 estranhos na mesma casa. E ainda tem a questão de nunca ouvir um elogio dele. Sempre que pode, ele diz que estou feia, que tenho que me ajeitar. Contudo, ele não me ajuda em nada dos afazeres da casa. Tenho que cuidar da casa, dos filhos dele, do trabalho, da minha aparência, e fico sem tempo para muita coisa. Gostaria de saber o que posso fazer para mudar essa situação. E, acima de tudo, aprender a ter paciência. Não é fácil. Celina vai ter que me ajudar aí. E você também. Vamos trocar ideias. Não é fácil. Ela disse que 28 anos, 4 anos de casado, vivia bem. E o marido entrou para a política. Dá a impressão que aí a vida política dele é que deve ter tumultuado um pouco o relacionamento. Realmente, isto pode acontecer.
né? Não a política em si. A igreja recomenda, né, a boa política, que os cristãos entrem na política, os papas têm falado isso, né? Não a politicagem, né? Mas a boa política que busca o bem comum. Agora, a gente sabe que a vida de um político é uma vida tumultuada, porque o político anda de cidade em cidade, muito contato, muita gente, então aí há realmente alguns riscos. O primeiro risco é ele ficar muito ausente de casa, ausente dos filhos, ausente da família. Segundo risco, né, a gente não pode deixar de dizer, não estou querendo insinuar nada não, mas um outro risco é contato com outras pessoas, especialmente mulheres, tal. Tem que também haver esse cuidado. Bom, eu sempre costumo orientar as esposas, acompanhe o seu marido na medida do possível. Eu acho um perigo, sabe, Carla, Celiana, por exemplo, um marido que fica muito tempo fora de casa, né, uma semana inteira, tal, sabe, isso não é bom. Principalmente para o homem, isso é um perigo. Porque Jesus disse bem claro, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não sei o que possa estar acontecendo aí, mas esse esfriamento que está vindo entre vocês, né, tem razões, tem motivos atrás disso, precisam ser encontrados. Eu não vou aqui dizer quais são, que não, é difícil saber quais são, sem uma conversa com os dois, não dá para saber. Mas é preciso aí, numa conversa franca, num diálogo franco, o que está acontecendo? O que está subjacente a isso? O que está fazendo acontecer esse esfriamento de vocês dois? Está faltando oração? Está faltando conversa? Está faltando o quê? Entende? Essa questão dele achar que ela não se arruma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, meu pai dizia assim, quando a gente encontra um amor maior, a gente deixa o amor menor. A gente só troca um amor por um amor maior. Então, é preciso verificar tudo isso, analisar, conversar, ir a fundo na questão, não tampar o sol com a peneira, como o povo diz, não empurrar com a barriga, tentar aí uma solução. Agora, vocês ajudem. Eu penso vocês que... são mulheres, né? Sim, vamos... É muito importante isso que o senhor falou, né? A pessoa precisa retomar, principalmente se eles tinham uma vida, como ela disse, de ser amigos, tinham um relacionamento bom, é importante retomar isso. A gente sabe que momentos do casamento isso escapa pela nossa mão, né? Mas eu passamos por essa situação também. Então, isso acontece, é algo natural. Agora, precisa acontecer um esforço. Quando tem dois filhos pequenos, isso, rápido, né? Isso. A Rafaela e a Jéssica, 1 ano e 3 meses de diferença uma da outra. Então, é uma exigência muito grande para a gente como mãe, cuidar de 2 bebês, não é? Que é o que ela está vivendo hoje, ainda associado ao trabalho do marido, como o senhor disse, é muito exigente, mas também a gente precisa lembrar que existe uma prioridade. Isso o Mazinho e eu aprendemos com 1 ano de casado. Nós fizemos um retiro para casais. Faz tempo, hein, Celiana? Faz 31 anos. Aí nós ouvimos nesse retiro que existe uma ordem de prioridades na nossa vida, como cônjuges, para que o casamento dê certo, caminhe bem. Não significa que não vai ter problema, vai ter, né? A gente vai passar por dificuldades, isso vai sempre ter que ser ajustado. Mas dizia assim, primeiro Deus na vida de cada cônjuge. Então, eu sou responsável pela minha espiritualidade, verdade. Meu marido é responsável pela espiritualidade dele, e juntos nós precisamos rezar também. Verdade. Depois é o cônjuge. Em seguida, os filhos, depois o trabalho e amigos. Então, se a gente colocar isso fora de ordem, vai dar problema. Né, não é matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Vai alterar. Então, o que muitas vezes a gente vive também é uma pressão, hoje eu percebo uma pressão muito grande de que a esposa tem que ficar com os filhos o tempo inteiro. E como se fosse uma negligência, de repente, ela deixar os filhos com os avós, com cunhados, com irmãos, para sair um pouquinho com o cônjuge. Isso é necessário. Sim. Se a gente pensar nas prioridades, então não é uma negligência eu deixar meu filho, mesmo com 6 meses, um pouquinho com alguém, para que eu saia um instantinho com meu marido e eu me produza. É a melhor até, né? Claro.
Claro, eu me produza, seja toda para ele, eu preciso pensar nisso. Reforço, o desgaste é muito grande, porque a gente fica o pó, né? Não se dorme direito, não come direito, a gente mal tem tempo de tomar banho e lavar a cabeça. No namoro e sem os filhos, a gente sai sempre produzida, né? Com 2 filhos é uma beleza, sai com o cabelo molhado, é aquela correria. Mas lembre-se disso, existe uma regra de prioridades. Se a gente voltar a investir nessas prioridades com sabedoria, as coisas vão se encaixando. Mas é essencial a partir de sentimentos. Então, de dizer o que está acontecendo. Sabe, Celiane, uma coisa que a Luzia sempre lembra aqui, em todos esses casos a Luzia lembra, procura alguém para ajudar vocês. Verdade. Pode ser que haja aí um casal amigo dos dois, né? Em que os dois tenham confiança, possam ser, você, especialmente mulher, você que está sofrendo mais um problema, quem sabe pedir ajuda, né, de um amigo sincero de vocês dois, que possa conversar com ele, tá? Sabe, eu vejo assim, é a correria dele, a vida lá fora, que está atrapalhando esse relacionamento. De repente, alguém mais maduro, tal, que chega nele, olha, peraí, vamos cuidar da família, a família é insubstituível, a família é um patrimônio da humanidade, aquilo tudo que o João Paulo II dizia, né? A família, né, é o santuário da vida, é a igreja doméstica, olha, você está arrebentando a sua família por causa de outras coisas. Sabe, de repente, alguém mais maduro que possa interpelar ele aí, né? E ajudar vocês a encontrar as causas. E aí é preciso, eu acho que ela precisa chegar nele com muita firmeza, sabe, Celiane? Escuta, nós somos casados, nós temos um compromisso diante de Deus e da sociedade de amar um ao outro, ser fiel, etc., até a morte. Cadê esse compromisso? É aquilo que a gente sempre repete aqui no Trocando Ideias, né? Quando se trata de casamento, de família. O casamento ele é um projeto a 2. Exatamente. Né? Então, os dois precisam estar em comum acordo, eles têm que... Olha, nós casamos, foi por causa disso e disso. Então, é hora de retomar, né, esse projeto inicial, que era 2. Então, tudo bem, você pode ter a sua carreira, mas a gente também pode... E é isso que... achar esse equilíbrio realmente não é fácil, né? Mas, com a ajuda de outras pessoas realmente mais experientes, pode ajudar. E uma boa conversa. A gente tem que ser muito sincero no nosso relacionamento conjugal. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, assim tá bom, assim não tá, para chegar num denominador comum. Porque senão vai ficar sempre nesse jogo, sabe, de empurra. Cara, e esse negócio também do marido querer estar a mulher sempre bonitinha do lado dele, perfumadinha, arrumadinha, isso não é possível, não. A mulher, depois que ela vai tendo filho, ela vai ficando, né, vai envelhecendo um pouco, vai perdendo um pouco aquele encanto dos 20 anos, é normal, né? Às vezes engorda um pouquinho, quer dizer, se a gente quiser ser casado só com uma mulher perfeita, não vai cumprir o compromisso matrimonial de ser fiel ao outro até a morte. Gente, esse negócio de querer uma bonequinha dentro de casa aí, ó, que é isso? Não é assim, não. Verdade. Eu tive que aguentar uma mulher 6 meses com câncer, você não teve um câncer? Sim. E o casamento não pode acabar por causa disso. Pelo contrário, isso tem que fazer o casamento se fortalecer ainda mais, porque aí entra o amor puro, o amor que não é um amor que depende de beleza, de sexo, de prazer, é um amor que depende simplesmente do amor, da sua doação pelo outro. Para quê, né? Para é verdade. Celiane, ela diz assim, eu já ia falar o nome dela, no final que está escrito, por favor, não diga o meu nome. Gente, coloca no começo, por favor. Tá? Gostaria de saber se uma pessoa que é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão pode continuar sua função, mesmo sabendo que seu cônjuge está em uma união extraconjugal. Então, a gente precisa entender que é 2, mas é 1, e é difícil, mas o receber esta graça de ser um ministro extraordinário da Eucaristia é pessoal, né? Não é para o cônjuge, não é para o casal. Então, se a pessoa que é ministra da Eucaristia tem a vida em ordem, nada impede de que ela continue no ministério, não é? Servindo a igreja, mesmo que o seu cônjuge esteja em pecado. Diferente se fosse ela, eu penso, né?
Se fosse ela que estivesse vivendo essa situação de pecado, isso precisaria ser revisto, né? Junto com o sacerdote. Perfeito. Mas como é o cônjuge, então não precisa se acusar, porque vai saber quanto essa pessoa tem rezado pelo seu cônjuge. Não é? Quanto esforço de buscar, de retomar. Então, não pode jogar a culpa, as atitudes de um no outro, porque a gente continua sendo separados e responsáveis pelas nossas atitudes. Então, o Mazinho decide coisas e eu não sou culpada daquilo que ele decidiu. A gente pode sofrer as consequências juntos, né? Geralmente a gente sofre. Como eu também decido coisas diferentes, mas não é motivo não para ela deixar de servir a igreja. Até né? mesmo, né, Cirane? Até mesmo no caso de uma mulher que foi abandonada pelo marido, onde houve separação, se ela não tem culpa, não teve culpa fundamental na separação, eu conheço ministros da Eucaristia que são separadas. E continuam vivendo na castidade, Sim. né? Exatamente, vivendo na Santidade. castidade, vivendo uma vida correta, não há problema. Nesse caso, o pecado ele é pessoal mesmo. É lógico. Né? É Somos lógico. uma só carne, mas o pecado Não, o pecado individual. sempre ele é pessoal, né? É. Professor, a Flávia pergunta o seguinte: o que a igreja diz sobre a prática da constelação familiar e enneagrama? Olha, eu li um livro sobre a constelação familiar, do Bert Hellinger. Olha, não se coaduna com a fé católica, eu tenho que dizer isso. Eu não vou entrar no detalhe todo aqui, porque é longo, mas eu sugeriria a pessoa que fez ler um livro, A Constelação Familiar, Bert Hellinger. Ele foi padre, deixou o sacerdócio, né? Mas enveredou muito aí por um caminho que realmente não está de acordo com a fé católica. É o que eu gostaria de dizer. Eu acho que a pessoa... eu li uns 2 livros dele, realmente confirmei nos 2 livros dele, né? E é uma prática que está altamente hoje difundida, entendeu? Mas quando se faz uma análise à luz da fé católica, de todo o ensinamento ali, realmente não passa no crivo, não. É preciso tomar cuidado. Então, o melhor é evitar. Eu penso que sim, sem dúvida. Porque é difícil quando as pessoas falam assim, o que a igreja fala? A igreja ainda não Não tem um pronunciamento. Aí tem que ler o livro. Lendo o livro, você já vai entender. Né? Se a pessoa achar que aquilo não tem nada contra os valores dela. Agora, eu senti que os valores cristãos que eu tenho, daquilo que eu conheço, não se coaduna. Aí, é melhor, na dúvida, não procure. Celiane, aqui, ó, família. Estou separada há 30 anos. Há 10 anos atrás, descobri que o que Deus uniu, o homem não separa. Com isto, fui rezando por ele, ou seja, por marido. Hoje em dia, ele está casado no civil há 15 anos. Minha dúvida é, continuo a rezar por ele ultimamente, pois ele vive dizendo que sou maravilhosa. Posso acabar separando ele. Se ele quiser voltar, eu quero. Posso continuar a rezar por nós? Ô, situação! Por isso, minha gente, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por isso a gente precisa viver aquilo que é a lei da igreja e natural. Puxa vida, casar uma vez até que a morte nos separe, né? Tanta confusão aí no meio, nas situações. Mas percebe que ela não conhecia Deus, né? Pelo jeitinho que ela fala, porque 30 anos separados, só 10 que ela teve essa notícia de que o amor é para sempre, o casamento é para sempre, e que beleza, ela rezar pelo marido, é isso mesmo. Né? Deixar de rezar nunca, você pode continuar rezando sempre. A esperança está aí, né? Sempre. Agora, nós vamos falar de coisas que a gente não está vendo, né? Então, suposições. Hoje você, na vida do seu marido, é a outra. Uma das suposições. Enquanto ele estava com você, ele tinha o olho para a outra, os olhos para a outra. Agora ele está com a outra e está elogiando você. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem filtrado, até para ver os sentimentos do coração deste homem,
de fato, se vocês têm sacramento, se vocês foram casados na igreja e houve sacramento ali, é seu marido. Só a morte vai separar, mesmo ele estando casado há 15 anos com uma outra pessoa. Para retomar o casamento, eu penso que existem muitas situações delicadas e isso precisa ser visto com calma, porque para ele voltar para ela, ele vai ter que se desvincular desse outro casamento, né? Se ele está casado no civil, ele vai ter que entrar com o divórcio. 15 anos, meu Deus, como é que está a família? Tem filhos. Né? Apesar que ele pode ter deixado ela com filhos também, é uma situação muito delicada. Mas eu penso que se for colhendo do coração dele, que o desejo de voltar está com seriedade, os passos antes de você voltar com seu marido precisam ser dados antes. Então, ele vê a vida dele civil, como é que vai ficar, não é? A questão da separação da outra pessoa. E para voltar para você de uma forma lícita, correta, adequada, né? Mas é muito difícil, porque destrói uma família há 30 anos, daí está há 15 anos com outra, vai destruir também. Olha que difícil. É melhor a gente fazer certo, viu, minha gente? Quem vai casar, né? Casar direito, pensar direito. Como diz o professor Felipe, gosta sempre de repetir aqui, não existe solução fácil para problema difícil, né, professor? Verdade. E se der solução fácil, aí agrava mais o problema, ao invés de resolver. Aí complica mais. Mas é com calma. Tá? Vá na calma, né? E vivendo bem a cada dia aí. Professor, não é a Luzia, né? É o senhor que está aí hoje. A pessoa até se identificou, mas eu vou manter aqui o anonimato, porque a pergunta é meio complicada. Existem pessoas que são firmes na igreja e servem em vários ministérios, mas seguem um senhor que agora se diz vidente e que escreveu um livro que diz ser dito por Nossa Senhora. Já procurei alertar a respeito, pois me preocupo em ver as pessoas de frente da igreja servindo um falso profeta. O que vocês me dizem a respeito disso? Uma das práticas dele é visitar e orar em cemitérios. E ainda rezar pelo Papa Bento, dizendo que o Papa Francisco não é agradável a Deus. Francisco não é? Agradável a Deus. Aí já começou errado. O Papa Francisco é um Papa eleito legitimamente. Foi um conclave legítimo, limpo, transparente. O Papa Francisco é 100% legítimo, não há dúvida. Inclusive, o Papa Bento XVI publicou uma carta recentemente, essa semana passada, desmentindo qualquer desencontro entre a teologia de Bento XVI e a teologia do Papa Francisco. O Papa Bento XVI deixou bem claro, o Papa Francisco continua o meu pontificado de uma maneira diferente, do jeito dele, mas sem nenhuma oposição. Quer dizer, então, se o Papa Bento coloca isso, né, não é possível. Isso já mostra, Carla, que esse vidente aí não é confiável, tranquilamente. É muito perigoso essa questão de seguir um vidente. É preciso saber se o bispo da diocese aprova, não aprova as aparições, as visões, as mensagens, tá? Porque São Paulo fala muito claro, o demônio é esperto para burro, ele se veste de anjo de luz, não é? Eu li numa das visões de Fátima, que o demônio apareceu para Lúcia com o rosto de Nossa Senhora. A pessoa que fosse Nossa Senhora. Só que ela não começou a sentir tão mal, que né, depois, invocando Nossa Senhora tal, Nossa Senhora meio que expulsou o demônio dali e Nossa Senhora apareceu de fato real para ela. Quer dizer, o demônio tem coragem de se travestir até de Nossa Senhora. É anjo de luz que São Paulo fala. Então, é por isso que a igreja é extremamente rigorosa com questão de aparição. Veja, Medjugorje é desde 1981, já vai para 40 anos.
Agora que teve uma comissão lá que autorizou, nem confirmou ainda tudo, as aparições, mas autorizou, né? O delegado do Papa lá autorizou realmente que as práticas são aprovadas, podem estar. Quer dizer, a igreja tem muita cautela, porque... Isso que o padre já até faleceu, né? O padre Slovo, Sim. né? Esse tempo todo, né? Quer dizer, em um lugar, eu tive 3 vezes em Medjugorje. Medjugorje é um lugar que a gente sente a presença de Deus. É missas, é confissões, conversões. Mesmo assim, a igreja tem essa cautela. Então, olha, a gente não pode seguir qualquer vidente, não. Agora, um ponto básico para identificar se um vidente é falso é ver se ele fere aquilo que a igreja ensina. Quer dizer, dizer que o Papa é falso, está tudo errado. Se fosse um antipapa, aí tudo bem, mas não, é um Papa legítimo, o Papa. Aí é complicado mesmo. Então, agora, uma das coisas que a gente precisa também sempre levar em consideração é essa questão. A gente não deve seguir, né? Mas eu também não preciso ficar batendo e brigando e indo atrás das pessoas. A gente orienta, ó, é por isso e por isso. Se a pessoa quiser continuar, aí já vai da consciência de cada um, né? Porque eu também não vou ficar brigando e martelando, porque às vezes é até pior, né? Lu. Viu, Celiane? Lu. É filho, né? Fala pra ela que filho é filho, é assim, né? Mistura tudo. E a gente chama, não confunde tudo os nomes dos filhos, tá bom. A dura é assim, a gente vai ficando velho, fica assim mesmo, né? Para chamar um, você chama o nome os dos outros, é. Depois chegar naquele um. É isso mesmo. Eu já estou nessa fase. Então, vamos lá. Celiane Inês. Eu me casei, fiquei apenas 2 anos casada e nos separamos. Meu marido gostava de me provocar. E uma dessas provocações, eu dei um tapa no rosto dele. E daí ele não quis mais ficar comigo. Estou sofrendo muito. Só que agora fiquei sabendo que ele ficava com homens antes de nós nos casarmos. Quero saber se tenho a chance de verificar se esse casamento é nulo. Que dureza. Você ouvir comentários não é o fato de verdade, isso é complicado também, né? Mas o rancor de um tapa não é correto, nenhum tipo de agressão, nem indiferença no relacionamento é terrível, destrói o casal, mas se existe aí o perdão, isso deveria ter sido levado em conta, né? Ser revisto, perdoado, vamos retomar o nosso caminho e tal. Quanto ao que você fala sobre nulidade, nada impede de você se dirigir a um tribunal eclesiástico e consultar um juiz do tribunal. Você não vai fazer nada de errado fazendo isso, né? Porque a igreja vai dizer para você, houve sacramento? Não houve sacramento, independente deste fato do tapa, não é? Então, isso precisa ser muito bem esclarecido, eu penso, com relação principalmente à segunda afirmação, dele ter um relacionamento com o mesmo sexo, né? Você ter certeza de todas essas coisas para poder ir com provas concretas e não com acho, alguém falou, isso é muito sério. Então, devagarinho, com coerência, com prudência, vá verificando, consulte o seu pároco ou o próprio juiz de um tribunal para ele poder te orientar e você vai entrar em detalhes que aqui não tem, não é? E ele vai poder te orientar com certeza daquilo que deve ser feito, né, professor? Um erro não justifica o outro, né? Não. E é importante também dizer o seguinte, que o que faz com que o tribunal declare que um casamento foi nulo, não existiu, alguma coisa que aconteceu antes do casamento. E depois do casamento, se foi válido, foi válido. Pode cair a casa, mas foi válido. Agora, antes do casamento, por exemplo, esse fato que ela está narrando aí, uma suposição de que ele possa ter tido, né, relacionamento com outro homem, se isso for realmente constatado de verdade, e algo que ela não aceitaria se ela soubesse, isso declara o casamento nulo. Isso é um fator determinante. Então, por aí pode ser um caminho que aí o tribunal realmente vai pesquisar essa questão a fundo. Lembrando que é um processo longo, muitas vezes até dolorido, porque ele vai expor,
diversas situações, mas, né, isso não quer dizer que você não tenha direito de procurar, tem sim. Né? Vá atrás do seu pároco, né, no seu tribunal eclesiástico da sua diocese aí, né, ver essa possibilidade, certo? Ai, professor, boa tarde. Em casa somos todos da igreja e da renovação carismática, muito ativos. Meu filho, que também é da RCC, falou que é gay e foi morar com um homem. Somos obrigados a aceitar os dois em nossa casa para nos visitar? Pois ele está como se fôssemos obrigados. Está? Ele diz que eles são obrigados, ele age como se os pais fossem obrigados a recebê-lo em casa com o companheiro. É uma questão delicada, né? A primeira coisa que eu penso, sabe, é que a família toda católica, na renovação, a primeira coisa que eu penso é mostrar para esse filho o que a igreja ensina. Pegar o catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2357, e mostrar bem claro para ele. Meu filho, você é católico, você quer ser fiel a Deus, à igreja, então você tem que seguir o que está aqui. O que está escrito aqui? Que a pessoa pode ter a tendência homossexual, não é pecado. Mas viver a prática homossexual, se unir a uma pessoa do mesmo sexo, ter prática de atos homossexuais, aí sim, aí o catecismo chama de pecado grave. Então, deixa isso bem claro, sabe? Agora, evidentemente, é um filho, você não vai expulsar seu filho de casa. É uma situação muito constrangedora, né? Eu vou ser sincero, se eu tivesse numa situação dessa, Carla, eu deixaria que eles viessem. Agora, eu não permitiria, por exemplo, que praticassem atos homossexuais em casa. Por quê? Porque aí é algo pecaminoso. E a gente tem que ter a obrigação, o direito de preservar, inclusive, a nossa casa, de ser um local que não haja essas coisas. Então, eu penso que é preciso haver aí um respeito. É um filho, você não pode, né, colocar um filho fora de casa, mas também o filho também tem que respeitar aí a casa de seus pais. Eu acho que tem que haver aí uma conversa muito franca, até amigável, né, no sentido de que um lado respeite o outro. É a velha história de eu sou contra o pecado, não contra o pecador. Exatamente, né? Exatamente. Eu penso como professor. Se eu estivesse numa situação dessa, eu acolho meu filho, posso até receber a outra pessoa, mas em casa, dormir no mesmo quarto, nem pensar. Nem pensar. Precisa respeitar, porque a nossa casa é um lar cristão, é santuário da vida, é igreja doméstica, então, no nosso ambiente familiar, não. Né? Então, eu penso exatamente assim, com muita clareza, dizer, tem que haver acolher, um respeito recíproco, né? Respeito recíproco. Celiane, ela não diz de onde que é, mas em maio deste ano, completarei 3 anos de casada. Ela está nos assistindo agora, tá? Porque a matéria chegou agora, a mensagem. Temos um filho de 2 anos e 8 meses. Estamos passando por momentos difíceis, dificuldades financeiras, entre outros. Recentemente, me envolvi em uma discussão com minha sogra e momentos depois, ouvi a minha sogra aconselhando meu marido a se separar de mim. Desde então, tenho percebido que meu esposo tem buscado contato com outras mulheres em sites de relacionamento. O que eu devo fazer? Socorro, né? Socorro. Processar a sogra, né? Oh, meu Deus do céu, né? Sogra precisa ajudar, viu, minha gente? Não atrapalhar, não é? A gente precisa respeitar isso, graças a Deus posso dizer, né? Estou com 2 filhas casadas, a última casa agora das 3, mês que vem. Graças a Deus. Não, que maravilha. E posso dizer para vocês, 3 meninos excelentes, né? Excelentes. E sempre digo a eles, nós estamos aqui. Se precisarem de nós, é só chamar. Né? Porque eu não vou ficar me intrometendo no relacionamento deles, eles precisam achar a identidade deles como casal e a gente vai colaborando na medida do possível e conforme as perguntas. Gente, a Samara é uma figura, né? A nossa caçula, que casou tem um pouquinho, ela me ligou
ô mãe, olha, eu e o Rafael estamos pensando seriamente. A gente vai voltar para casa da mamãe. Eu falei, ah, é? Vai voltar para casa da mamãe. É assim, mãe, acabou a mágica. A gente sai de casa, o prato estava sujo na pia, a gente volta, o prato continua sujo. A mágica que acontecia em casa quando a gente morava com a mamãe não acontece mais, né? Então, a beleza, a naturalidade de se conversar. E isso precisa ser conquistado, né? Entre, eu acredito, o sogro, a sogra, com o genro, com a nora. De fato, você precisa conversar com o seu marido, porque, infelizmente, também a gente já assistiu muitos casais se separando por interferência exagerada da sogra. E, infelizmente, também o maior número são as mães dos rapazes. Porque a gente tem que deixar bem claro isso, que sogra é dos dois lados. Sim, dos dois lados. A gente fala só de uma, mas as duas são sogras e as duas são mães. É verdade. Então, conversar com o seu marido, ok? Você perdeu a cabeça, discutiu, mas espera aí. Quanto tempo vocês namoraram? Quanto vocês conversaram? Quanto vocês se conhecem? O passo que foi dado, precisa olhar vocês dois, aquela história em briga entre marido e mulher, não se mete a colher, de fato isso é uma verdade, é um ditado verdadeiro, né? Vocês precisam, verdade verdadeira, vocês precisam conversar e tentar melhorar o relacionamento de vocês, porque é muito fácil a gente correr da situação, né? Resolver assim, vou desistir de você, vou sair porque você enfrentou minha mãe. Não, precisa conversar, dê suas razões, entenda a razão de sua sogra. Se for necessário, peça perdão. Minha gente, pedir perdão resolve tanta coisa, né? E a gente é tão orgulhoso, bate pé, não quer voltar atrás, não quer dar braço a torcer. Isso faz a gente perder tempo, perder a paz do coração, quando, às vezes, um pedido de perdão, pronto, resolve toda a situação. Então, desmorona tudo, todo muro, todo muro. Então, fale com seu marido com jeitinho, converse com ele e, se for preciso, se ele entender junto com você que é preciso, você pedir desculpas à sua sogra, peça. Não tem nada que não seja resolvido pelo amor. E a regrinha de ouro que a gente sempre escuta, o que você quer que o outro faça com você, faça com a pessoa. Se você fosse a sua sogra, olhe com os olhos de sua sogra e aí meça bem e faça. O que você gostaria que tua nora fizesse com você, faça com sua sogra. Eu queria colocar uma coisa aqui, Selene, meio fora disso tudo, mas tem a ver. Eu tenho trabalhado de vez em quando aqui, aliás, várias vezes aqui, na cidade de São José dos Campos, onde tem uma pastoral familiar muito boa. O que eu acho que está acontecendo ali, que eu acho que precisava acontecer em toda a igreja? Eles estão fazendo coisas muito bonitas. Primeiro, encontros de namorados. Legal. Eu tenho que pregar para encontro de namorados. Segundo, eles fazem encontro assim, de noivos, né? Depois eles fazem encontro de casais recém-casados. Às vezes assim, até 5 anos de casado. Depois fazem encontro de casais com mais de 5 anos. Sabe, eu penso que esta é uma oportunidade que pode ajudar a vida de muitos casais a se ajustarem, entendeu? Será que aí na minha diocese, ou até numa outra diocese próxima, será que não tem aí encontros de casais, que são encontros muito bons? Eu vejo, por exemplo, nas paróquias aqui em São José dos Campos, Sagrada Família, Paróquia do Espírito Santo, só para dar um exemplo, eu vejo ali uma coisa muito interessante, os casais que fizeram um encontro, depois eles vão ajudar nos outros encontros. E aí é uma outra oportunidade que eles têm de refletir, de amadurecer. Isso vai fortalecendo o casamento. Porque algo que a gente percebe hoje é que os casais estão indo para os casamentos muito mal preparados. Verdade, com certeza. Então tem que haver um reajuste, tem que haver uma recuperação, tem que haver aí algo mesmo depois de casado. Entende? Então, quer dizer, continuar cuidando do casamento, mesmo depois de casado, é algo importante. E eu penso que essa pastoral familiar bonita que tem havido hoje na igreja pode ajudar muito. E são casais trabalhando com casais. Verdade. Não são padres, nem são... são casais que têm os mesmos problemas. Conhecimento de causa, né? Vamos dizer assim, né? Mas está ali no dia a dia e pode... Algo, olha, muito bonito. Eu tenho estado muito animado de ver acontecer isso.
Eu quero, já que o professor falou, quero indicar esse livro. Já indica. Já vou falar dele, que é o documento 79 da CNBB, do Diretório da Pastoral Familiar. Eu fiquei apaixonada por este documento e tudo que o professor está falando está aqui. É um trabalho da Pastoral Familiar na diocese, na paróquia, que dá muito trabalho. E é bem isso, eles sugerem o acompanhamento com o casal até os 10 primeiros anos. Exatamente. A pastoral acompanhando desde o namoro até 10 anos de casados. Exatamente. Então, é maravilhoso. Tem aqui familiares consórcio, tem aqui catecismo da igreja, tem aqui tantos documentos e simples, fácil da gente entender e que vai ajudar muito no nosso relacionamento. Tem dicas importantíssimas, né? É bem pastoral. Pastoral. Eu fiquei apaixonada. Então tá aí, o documento 79 da CNBB, que é o Diretório da Pastoral Familiar para o Brasil. Vale a pena você investir nisso também, viu, gente? Porque às vezes, e se na sua diocese não tem, estude, quem sabe você e seu marido serão, né, os casais representantes aí da Pastoral Familiar que possam ajudar tantas outras pessoas, porque a gente também tem, todo mundo tem um pouquinho para dar. Minha mãe já sempre diz isso, que ninguém é tão rico que não possa receber nada e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Então, isso em todos os sentidos. Então, vale a pena mesmo e a gente investir também na ajuda ao outro. Família, família, família. Professor, falando em casamento, aqui, olha. Chegou agora essa pergunta. O que é mais importante? O matrimônio ou servir no ministério dentro da igreja? Matrimônio. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Nós somos homens e mulheres casadas. Nós não somos padres e nem freiras. Agora, é possível conciliar as duas coisas. Olha, eu fui casado 40 anos e os 40 anos eu dei assistência para a família, para a esposa, para os filhos. Sempre tive esse cuidado. 5 filhos, viu, gente? Professor tem. Pois é. Mas, e ainda hoje, com os 12 netos, eu continuo dando assistência para eles. E não deixo de fazer o trabalho na igreja que eu sempre fiz. Quer dizer, é questão de haver equilíbrio, é questão de haver fugir dos extremos. O perigo é o casal que se entrega ao trabalho na igreja e acaba abandonando os filhos. É um perigo. Mas também não precisa só viver para os filhos. Sabe, é questão de haver aí um equilíbrio, bom senso, né? Conversa dos dois, marido e mulher, para que não haja aí essa falta de apoio de um lado ou do outro. É possível fazer assim. E se os dois estiverem juntos, muito mais fácil. Claro, não é? Melhor ainda. Então, a gente também viveu 11 anos na paróquia antes de vir para a comunidade, casado. E nós éramos de Ministério de Música, nós éramos responsáveis pelo curso de crisma, de noivos, de curso de casamento, grupo de oração, ministro de Eucaristia, era responsável por uma capelinha que Mazinha e eu íamos uma vez por mês. A gente era bombril, eu falo, biliúma utilidades, né? E nossas filhas com a gente. E não abandonou os filhos, né? As filhas com a gente. Então, a gente ia para o domingo, por exemplo, Ministério de Música. Nós tínhamos que estar na igreja 2 horas da tarde para montar a aparelhagem toda, passar som, ensaiar as músicas para a missa. Eu ia com mamadeira, papinha, travesseiro, roupa, porque as meninas iam brincando enquanto a gente ia fazendo isso tudo dentro da igreja e saíamos às 9h30 da noite com as crianças. Então, lá eu dava papinha, lá eu dava mamadeira. A gente junto, isso nos enriquecia, não nos esvaziava em nada. Mas é bem isso, é uma justa medida, né? Porque às vezes tem situações em que só um dos cônjuges... Isso que eu ia colocar. Aí fica difícil. Que participa da igreja e tudo, e daí ou o marido ou a mulher não gosta, e daí cria essa coisa e a gente fica enfurnado, com perdão da palavra, enfurnado dentro da igreja, mas chega em casa... Também não quer, não convive. Não pode. Isso que aconteceu com você e o Mazinha, que vocês eram ali afinados na mesma nota, né? Então, tudo bem. Agora, infelizmente, há muito casal desafinado. Um está numa sintonia, outro está na outra. A mulher quer ir para a igreja, normalmente é assim, né? A mulher quer ir, quer trabalhar e tal. Aí o marido começa a ficar burrado porque né, ela foi e fica faltando isso, aquilo. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado para não deixar a família perecer por causa da igreja. Né?
Isso também aí vale aquela regrinha da hierarquia, né? Dos valores ali. Em primeiro lugar é o cônjuge, sobretudo, a família. sabe, é muito importante quando os filhos são pequenos, né? Porque quando os filhos são pequenos, eles precisam muito dos pais. E a criança cresce muito rapidamente. Né? A criança chegou aí nos 14 anos, mais ou menos, pronto, ela já vai desacoplando de você. Mas até essa idade de 13, 14 anos, adolescência, tem que ter um acompanhamento bem perto dos pais. Especialmente hoje, nesse mundo selvagem que a gente está vendo aí, né? De pornografia deslavada. Se bobear, como diz o povo, o cachimbo cai, né? Com certeza. Aqui. Olá, boa tarde, também chegou agora. Meu nome é Regiane, sou de Pindamonhangaba. Pertinho. E gostaria de saber se preciso conviver com pessoas que já me magoaram muito. São pessoas da família do meu esposo. Sinto no coração que já consegui perdoá-los, mas eu não quero mais conviver com eles. Será que eu ainda estou pecando por pensar assim? Eu penso que quando a gente perdoa de verdade, e com o passar do tempo, isso vai sendo modificado dentro do coração da gente. A gente é capaz de conviver com as pessoas. No início, é aquele negócio, né? A gente sempre fala sobre isso, da ferida, que você cavoca e dói e sangra de novo. Mas é importante a gente dar passos, porque isso faz mal primeiro para a gente, né? Depende de quem são essas pessoas próximas. Por exemplo, você e se tem filhos, não poder ir na casa dos avós. É muito complicado isso, não é? Eu perdoei, mas não quero ver. A gente não pode prejudicar os filhos da gente por causa de alguma coisa minha, pessoal. Então, o passo, eu penso, devagarinho, você vai se vencendo com a graça de Deus, porque perdão a gente não consegue dar se não for pela graça de Deus, né? É uma decisão do nosso coração, mas é Deus quem nos encaminha. Isso é divino, não é humano, porque se for pela nossa humanidade, a gente acaba com todo mundo, né? A nossa medida é muito ruim. Então, lute por isso, de você ir cuidando do seu coração. Se preciso, busque oração de cura interior. Logo que você falou isso, eu me lembrei, eu sofri uma molestação sexual de um tio-avô quando eu era pequena. E isso me distanciou muito dele, eu tinha muito medo dele, muito medo. Principalmente quando eu tive as meninas. Eu tinha medo que ele fizesse com minhas filhas o que ele havia feito comigo. Então, existia uma distância e está de olho o tempo inteiro. Então, eu estava lá na casa da minha tia-avó, porque era a casa que eu mais amava estar. Olha, que difícil isso para a gente. Era o lugar que eu mais gostava de ficar quando criança, né? E levava minhas filhas, mas eu não descuidava um instante. Eu estava lá cuidando delas o tempo todo, de olho nele, de olho nelas, né? Mas, e foi muito difícil para eu perdoar. Foi um caminho, um processo, inclusive perdoar a Deus. Por que Deus tinha deixado isso acontecer comigo? Né? Podia ter acontecido com tantas pessoas, por que eu? Né? Aquela história, por que eu? Uma menina tão bonitinha, santinha, que queria ser freira, que nunca fez nada de errado, por que eu? Então, foi um processo de cura interior. Busque isso também. Disponha o seu coração ao perdão, vá ao sacrário, vá rezar, porque a ajuda de Deus, a graça, mas é necessário também o nosso esforço humano, a nossa colaboração humana. Né? Então, vai devagar, mas não pare onde você está. Não pare aí, eu não quero ver e não vou ver. Não, avance. Na sua medida, com a graça de Deus, avance, mas esteja também na vida dessas pessoas. Então, tá aí. Né? A gente sempre lembrar isso, que tanto o amor, mas principalmente o perdão, é sempre uma decisão. Né? Eu me decido perdoar, eu decido, e é um processo, não é nem a mágica do pratinho, não é uma varinha de condão que vai fazer a coisa mudar, é um processo que às vezes é lento, às vezes é doloroso, é lento, mas ele é possível. Né? O perdão, ele acontece, Deus sempre nos dá a graça, né? Se nós nos abrimos e decidimos a perdoar sempre. Então, não desista. Eu estou lembrando uma coisa que eu li aqui uma vez, né? Que um rapaz pediu para Deus que
desse a ele paciência. Ele não tinha paciência, né? E aí Deus colocou uma pessoa chata do lado dele, né? Pode ser um parente, né? Ele falou, Senhor, eu peço paciência para uma pessoa chata. Você não quer paciência? Você precisa treinar a sua paciência. Então, você precisa colocar uma pessoa simpática do seu lado, você não vai treinar a paciência. Eu tenho que botar a pessoa chata do seu lado. Sabe, a gente não pode negar que, de vez em quando, tem pessoa chata na família grande. Sabe? Então, agora, é o que a Selene falou, a gente não pode rejeitar essas pessoas. Mas também, eu acho também, sabe, Selene, que não precisa ficar de abraços e beijos, né? Eu acho assim, você encontrou com a pessoa, tem que ir na casa por motivo, né, familiar, tal. Aí, olha, é exercitar a paciência mesmo. Isso santifica a gente. Agora, não quer dizer que você vai ter aquela intimidade que você tem com outras pessoas, que você tem um relacionamento mais fácil, né? Aí, ficou a dica. Nós vamos agora com a participação do Dom Orlando, como eu já disse no começo do programa. Hoje ele vai contar para a gente por que tantas pessoas, né, milhares de pessoas, visitam os santuários com frequência pelo mundo afora. Beleza. Os santuários, eles existem nas antigas religiões, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas principalmente os santuários referentes à Terra Santa e referentes a Roma, daí vem a palavra romaria, já explicam que o santuário faz parte da religiosidade, quer dizer, é um lugar, um ponto concreto da manifestação de Deus. E o povo acorre ao santuário, claro, porque tem muitas dores, muitos sofrimentos para falar com a mãe. E a maternidade de Maria facilita o encontro também com o rosto materno do Pai. Por isso o santuário, ele, através de milagres, milagres de conversões, milagres de curas, milagres de mudanças de famílias inteiras, portanto, milagres de santificação, um vai passando para o outro esta experiência. E aqui o nosso santuário de Aparecida deve-se muito à ação do Padre Vítor Coelho de Almeida, que percorria esse Brasil falando de Nossa Senhora Aparecida. E o Papa Francisco deu tanta atenção, como outros papas também, para os santuários, que ele escreveu, no dia de Nossa Senhora de Lourdes do ano passado, uma carta apostólica onde ele fala do santuário na igreja. Por isso, santuário é experiência de Deus, santuário é aumento da fé, santuário é busca de santificação, porque a palavra santuário significa, no fundo, lugar de santificação, e também porque o povo gosta de romaria, o povo gosta de procissão, e uma das grandes motivações da busca, então, dos santuários é não só a cura e a conversão dos pecados, que isto já é o essencial, mas também porque passamos por grandes inseguranças, grandes medos, grandes dificuldades, grandes golpes da nossa vida. Então, o povo tem aonde buscar paz, aonde buscar esperança, e por isso o santuário ajuda muito as pessoas que gostam de fazer penitência caminhando. É tão impressionante que temos santuários que sobressaem pelo caminhar, pela romaria. Aqui nós vemos a importância da religiosidade popular, e por isso os santuários devem dar prioridade à palavra de Deus, prioridade aos sacramentos e, claro, um bom atendimento dos peregrinos e também orientar todos os peregrinos para que, ao voltar para as suas dioceses e paróquias, ajudem a melhorar aquela igreja, a santificá-la, se engajar também
nas pastorais, até porque, quando a gente vai a um santuário, nós lembramos do santuário número 1, que é toda a criação, que é a ecologia, e devemos zelar por esse grande santuário que Deus mesmo criou. E aí o santuário, que é o corpo do irmão, do pobre, do doente, do peregrino. Então, a teologia do santuário, ela cativa muito e ela motiva, então, os peregrinos visitarem e voltarem ao santuário e sempre crescerem cada vez mais na sua fé, no seu amor à igreja e na sua consagração ao trabalho missionário. Coisa boa. Obrigada, Dom Orlando, obrigada pela participação. E lembrando que você pode também ter a sua pergunta aqui respondida por Dom Orlando. Tem algo que você gostaria de saber, que o bispo respondesse? Mande para nós, tá certo? Infelizmente, aqui, olha, estão chegando várias perguntas agora de última hora aqui, né? Mas o nosso tempo acabou, gente. Então, só na próxima semana nós vamos conseguir responder essas perguntas que estão chegando, algumas que já estavam aqui, mas a gente vai se esforçar para pôr isso em dia, ok? Quero agradecer já a presença do professor. Muito obrigada, professor. Amém, amém. Uma alegria estar aqui. Lembrando que semana que vem já é Semana Santa, né? Então, a gente já vai estar num programa mais, né, pouco mais voltado para a Semana Santa, né, para a nossa espiritualidade. Não que as perguntas do programa sejam especial, mas a gente também vivenciar melhor essa Semana Santa. Lembrando que, gente, Semana Santa não é feriadão, né? É verdade. É uma Semana Santa. Obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação, de estar aqui e ter nos ajudado neste dia em mais um Trocando Ideias. E a vocês que nos acompanharam, o nosso abraço, as nossas orações, o nosso carinho. E lembrando que a gente está sempre aqui, né? Sempre unidos a você para trocar ideias, para responder e para crescermos um pouco mais na nossa fé e naquilo que são os desafios da nossa vida moderna. Que Deus abençoe você e até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.